Minha professora, que foi minha professora, Ana Carla Tracalossi. Eu tive a honra de ter como orientadora na graduação. Eu me chamo Cecília Lobo, eu sou advogada especialista em direito previdenciário. Eu atuo há 7 anos aqui na Bahia com o direito previdenciário. E durante esses anos de atuação e profissão, eu me deparei com inúmeros desafios da advocacia previdenciária, sobretudo aqui na Bahia. Desafios estes que vão desde a marcação de perícias para as datas distantes da data do ajustamento da ação, o que vem causando um desconforto entre o advogado e seu cliente, bem como juízes aqui da Bahia que passam a exigir para destaque de contratos de honorários contratuais e percentual, exigir que o advogado junte um contrato com o percentual que o juiz entende como devido, ainda que o seu contrato esteja nos termos da tabela da OAB, dos 30% aqui da Bahia. Então, esses desafios constantes fazem com que o advogado tenha que ter uma relação mais próxima com o seu cliente. Nós estamos falando do direito previdenciário, um direito eminentemente social, onde o advogado ele tem que saber lidar com esse cliente, porque o cliente, quando procura o advogado, ele está numa situação ou enfermo, ou uma situação de que ele não aguenta mais trabalhar, ele precisa sair do trabalho, ou ele foi expulso do mercado de trabalho, não consegue se inserir nesse mercado, a busca de uma aposentadoria, por tempo de contribuição, ou por idade. Então, o advogado que atua, ele precisa constantemente buscar o melhor benefício para esse cliente. E aqui eu falo para vocês que um dos grandes desafios que a advocacia previdenciária tem é a busca da atualização constante. Tá? Em 2019, nós sofremos uma grande alteração legislativa no direito previdenciário, que foi a reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência alterou todo o plano de custeio do direito previdenciário, o plano de benefício, o regime próprio federal, fizeram com que alguns estados e municípios também alterassem seus regimes próprios. E isso faz com que o advogado previdenciarista ele precise se atualizar cada vez mais. E é preciso que o advogado tenha muita atenção na análise de cada caso concreto. Quando vocês recebem um cliente em seu escritório, vocês precisam analisar as minúcias de cada caso. E aqui eu vou trazer um exemplo bem prático para vocês dessa alteração da emenda constitucional, que uma simples análise pode mudar tudo. Pode fazer o faturamento do seu escritório aumentar, pode resultar no aumento de um benefício para seu cliente. E como é que é isso? A maioria dos processos, geralmente do meu escritório, e eu acredito que de muitos de vocês que labutam na área previdenciária, são processos de invalidez. A reforma da Previdência, ela infelizmente trouxe um cenário prejudicial para aquele segurado que vai se aposentar por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, após a reforma da Previdência, quando esse benefício não decorrer de acidente de trabalho. Por que eu falo isso? Porque quando decorrer de acidente de trabalho, a regra da reforma dispôs que esse benefício vai ser pago no valor de 100% do salário de benefício. Entretanto, se esse benefício não decorrer de acidente de trabalho, esse percentual cai para 60%, podendo aumentar 2% a cada ano de contribuição que exceder 20 anos homem e 15 anos mulher. Então aqui a gente já tem uma diferença de 40% só da natureza do benefício, se é acidentário ou previdenciário. Antes da reforma não existia essa distinção, sendo acidentário ou previdenciário, o percentual era o mesmo, 100%. Para o auxílio-doença, por exemplo, o percentual permaneceu sendo o mesmo, 91%. Então, é possível que hoje vocês se deparem com a situação de um cliente chegar ao escritório de vocês, ter um benefício de auxílio-doença cessado, vocês ingressarem com a ação, restabelecer ou conseguir a concessão de uma aposentadoria, e essa aposentadoria, que na visão de vocês seria mais vantajosa, porque em tese é um benefício perpétuo, se não decorrer de acidente de trabalho, ele vai acabar ganhando ao aposentado um valor menor do que ele ganhava quando estava em gozo de um benefício temporário. Então, é importante que o advogado previdenciarista, quando pegue um laudo pericial, quando analise um caso concreto, ele se atenha à data de início da incapacidade. E aqui eu chamo a atenção para vocês que, como estamos falando de um benefício por incapacidade, o fato gerador é a incapacidade. Então, se o fato gerador é a incapacidade, a data de início da incapacidade é muito importante. Vocês precisam impugnar laudo, vocês precisam ficar atentos a isso. Por quê? Porque se essa data de início da incapacidade for anterior à reforma da Previdência, ou seja, anterior a 13 de novembro de 2019, é possível que um benefício que vinha a ser concedido mesmo após a reforma, que tem uma data de início após a reforma, aplique o direito adquirido às regras anteriores à reforma. Porque o fato gerador de um benefício por incapacidade é a data de início da incapacidade. Então, tenham muita atenção à data de início da incapacidade.
Outro ponto importante que eu preciso que vocês tenham bastante atenção é a questão da análise do CNIS. Eu não sei se todos aqui sabem, mas o CNIS é um documento fornecido por INSS, que está no meu INSS digital dos clientes de vocês. E lá vai ter o histórico do cliente registrado no INSS. Então, se esse cliente, porventura, já tinha recebido alguma vez na vida algum benefício de auxílio-doença, e esse auxílio-doença foi justamente o que você conseguiu converter em aposentadoria por invalidez, a atual aposentadoria por incapacidade permanente, aqui a gente consegue também aplicar as regras anteriores à reforma. Por quê? Porque eu aplico a súmula 557 do STJ. E anotem essa súmula: se for uma aposentadoria por incapacidade permanente precedida de uma conversão de um auxílio-doença, eu aplico o salário de benefício que serviu de base para o auxílio-doença. E aqui, como eu disse anteriormente, se o auxílio-doença não mudou, você pega 100% daquele SB e concede na aposentadoria que foi concedida posterior à reforma da Previdência. Então, isso é uma dica prática para vocês, advogados iniciantes, que realmente tenham atuação com muita invalidez, de conseguir, mesmo após a reforma da Previdência, tentar um benefício com uma renda melhor para o seu cliente, sempre buscando o melhor benefício. Mas aí surge aquela pergunta: e se essa incapacidade for posterior à reforma? Eu vou aplicar a regra da reforma? Eu vou aplicar os 60% se esse benefício não decorreu de acidente de trabalho? E aqui, a resposta que eu dou para vocês é que, em tese, né, a lei vai ser aplicada. Mas nós estamos aqui para ter um debate jurídico e para que vocês busquem constante atualização. Porque já existem teses sendo levantadas no judiciário, inclusive julgamentos sendo dados favoráveis aos clientes, que, mesmo que a incapacidade seja posterior à reforma, é possível declarar a inconstitucionalidade incidental dessa regra de cálculo trazida pela reforma. Por quê? Porque essa regra, ela trouxe uma distinção entre os benefícios previdenciários e acidentários, uma distinção inconstitucional que viola os princípios da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade. Então, é possível que, mesmo que a data de início da incapacidade seja posterior à reforma, na Justiça, vocês ingressem com ação de revisão, buscando a inconstitucionalidade, utilizando os julgados que a gente ainda não tem uma tese 100% firmada, mas é um entendimento que a advocacia a gente está tentando e temos conseguido decisões favoráveis nesse sentido. Então, vocês conseguem aplicar na aposentadoria concedida após a reforma a mesma regra na previdenciária, se fosse um benefício acidentário. Então, tenham bastante atenção na data de início da incapacidade. E aqui eu falo atenção novamente para vocês, eu reforço isso, porque como eu atuo, eu tenho muitos processos, a gente atua em um escritório que a gente tem bastante processos, inclusive de invalidez. O INSS, ele comumente nos processos judiciais, eu não sei se vocês já tiveram propostas de acordo sendo fornecidas, a data de início do benefício está certa, a espécie do benefício está lá, muito legal, aposentadoria, massa, o que o cliente queria, não trabalhar mais e nem passar por perícia. A data de início da incapacidade está ok e ele não coloca o valor na proposta. Isso é uma pegadinha. Se ele não colocar o valor da proposta, vocês precisam suscitar o juiz que, como a data de início da incapacidade é anterior à reforma, ele tem que aplicar as regras anteriores. Por quê? Porque é comum que na hora de implantar o benefício, o INSS aplique a regra da reforma porque a data de início é posterior à reforma. E vocês têm que suscitar que a regra a ser aplicada é na data de início da incapacidade. Então, foquem isso, na proposta de acordo tem que constar expressamente a data de início da incapacidade e que essa seja anterior à reforma. E se porventura o laudo pericial do juízo colocou essa data posterior, busquem relatórios, reforcem e impugnem esse laudo, porque isso faz toda a diferença no cálculo do benefício do cliente de vocês. E faz diferença mesmo, tá, gente? Se a gente não conseguir fixar a data anterior e aplicar a regra da reforma, isso pode gerar um decréscimo significativo na renda do cliente. Mas, como eu disse, se não tiver como, se não conseguir, declarem, peçam a inconstitucionalidade incidental do artigo 26, parágrafo 2º da lei da emenda constitucional que trouxe essa sistemática de cálculo. Já temos julgado nesse sentido. E uma questão que eu trago também para vocês é que nesses casos, inclusive nesses casos, né, foi até engraçado, porque a gente fala da constante alteração legislativa do direito previdenciário. Eu trouxe esse tema para vocês, que é um tema bem prático, é um tema que eu tenho no meu escritório. E hoje, parece até engraçado, mas hoje foi publicado nos jornais que o novo presidente, quando tomar posse, já tem na equipe de transição uma proposta para realmente fazer essa alteração
dos benefícios por incapacidade previdenciária que estavam na reforma sendo pagos com 60%, para tentar igualar com o acidentário para 100%. Então, quando a gente brinca aqui que o direito previdenciário ele muda a todo instante, ele muda mesmo. Quando eu pensei em trazer esse tema para vocês, isso era uma coisa que eu labuto diariamente, que eu vejo no judiciário, mas é algo que o próprio governo já está querendo fazer essa alteração legislativa, de tratar os benefícios previdenciários por aposentadorias concedidos pós-reforma da Previdência, igualando, sendo acidentário ou previdenciário, em 100%. Então, a alteração é constante, é preciso a gente ter sempre atenção, isso é um grande desafio da advocacia previdenciária. Eu trouxe um pequeno tema, que é a invalidez, que eu acho que é um tema que todo mundo vai conseguir aplicar na prática, mas além desse tema, a gente tem inúmeros outros temas que mudam constantemente, as instruções normativas, os decretos, então fiquem atentos, tenham atenção a isso, busquem atualização constante. Eu espero que o tema tenha ajudado vocês, que vocês possam colocar em prática isso no escritório de vocês, que possam não cair nas pegadinhas do INSS, das propostas de acordo, tá certo? Muito obrigada a todos. Quantos conhecimentos, hein, colegas? Acho que foi